O que Donald Trump disse há poucos instantes, ele postou nas redes sociais. Ele afirmou que o Irã acabou de informar que está em colapso, que querem que a gente reabra o Estreito de Hormuz o mais rápido possível e que estão tentando resolver a questão da liderança deles, o que, segundo ele, vão conseguir fazer. Quem é que está passando essas informações para o Donald Trump aqui nos Estados Unidos para ele achar isso e dizer que o Irã está em colapso? Qual é o seu entendimento sobre o que está acontecendo? Basicamente, não se trata só do que o Donald Trump acabou de publicar. Existe uma certa percepção, tanto na grande mídia quanto dentro do governo Trump, de que há uma divisão, uma fratura, e que o Irã está desmoronando. O que está acontecendo de fato? Bom, talvez o Kushner mude a voz na sala ao lado e fale como se estivesse ligando do Irã, dizendo para ele que estamos desmoronando e pedindo para abrir o Estreito de Hormuz e tudo mais. Obviamente, ninguém está se comunicando com o Trump e ninguém está falando sobre um colapso iminente do Irã, ou seja, lá o que o Trump diz que os iranianos estão dizendo. Quer dizer, isso nem faz sentido. Por que os iranianos se comunicariam com ele em primeiro lugar? E por que eles acabaram de rejeitar a tentativa dele de impor conversas em Islamabad? Então isso não faz sentido. E claramente o Trump também não está dizendo muita coisa sobre o que o cerco ao Estreito de Hormuz, que ele mesmo impôs, está causando para o mundo todo. A economia global está chegando a um ponto muito perigoso, aquele ponto de virada de que algumas pessoas vinham falando em certas áreas já começou. E eu acho que nos próximos 10 dias, mais ou menos, a gente vai ver os problemas aumentarem. Problemas bem visíveis no mundo inteiro, como resultado dessas políticas. No caso do Trump, eu imagino que ele esteja esperando conseguir resistir mais tempo que os iranianos. Mas, de novo, é como a guerra de 39 dias, é como a guerra do Ramadã, claramente. Os iranianos estão lutando pela própria sobrevivência. Já o Trump está travando uma guerra por escolha. Agora, seja essa guerra violenta ou uma guerra de cerco, de qualquer forma, os iranianos vão mostrar muita resistência. Eles são um povo muito resiliente. Acho que no mundo todo, as pessoas já viram como os iranianos conseguiram conduzir essa guerra além de qualquer expectativa, pelo que estamos vendo pelas reações que aparecem em vários lugares do planeta. E acredito que quando se tratar de uma guerra de cerco, vai ser a mesma coisa. Claro que vai ser difícil, e claro que os iranianos vão enfrentar escassez. Mas o que o Trump está fazendo com o mundo inteiro vai ser ainda mais difícil. Vai ser pior, porque o Irã é um país que já viveu sob sanções. E como você sabe, houve anos em que a gente praticamente não exportou petróleo nenhum, por causa das sanções de pressão máxima do próprio Trump, por acho que uns 3 anos mais ou menos. Não sei exatamente quanto tempo, mas talvez por até 3 anos a gente quase não exportou nada. Pelo que eu me lembro, a maior parte do petróleo que a gente conseguiu exportar era algo em torno de 100 mil barris por dia para a China. E a gente nem recebia dinheiro por isso. Era em troca de algo que eles já tinham feito antes. Eles concluíram um projeto, executaram um projeto, e esse era o compromisso do Irã em troca. Então, por um tempo, mais ou menos, o único petróleo que o Irã exportava era aquele do qual não ganhava praticamente nada. Durante um período, o país fez muito pouco dinheiro com isso. E claro, isso não facilita as coisas. As dificuldades continuam, independentemente de quão eficaz seja ou não o bloqueio. Esse é outro ponto. Quantos navios realmente passam e não bem os americanos conseguem manter bloqueio? Eu sei que você já discutiu isso com o F. Gladys, e não vou entrar nesse assunto agora. Mas o fato é que os iranianos sabem que nesse jogo de espera, o povo americano,
os aliados dos Estados Unidos e os políticos americanos vão pressionar o Trump para acabar com isso, porque ele está fazendo todo mundo sofrer. E ninguém vê motivo para esse sofrimento, a não ser o fato de que os sionistas, o Netanyahu e o próprio Trump impuseram isso a eles. Já no caso do povo iraniano, eles sabem que esse sofrimento, essas dificuldades e a falta de recursos estão sendo impostas por um inimigo externo, que não tem nenhuma razão moral ou legítima para agir com tanta hostilidade, a não ser o fato de estar fazendo isso em nome de um regime etnossupremacista, que se considera uma raça superior, o povo escolhido, e que por isso acha que pode impor o que quiser ao resto do mundo. Professor Marandi, há alguns rumores de que os Estados Unidos querem anunciar uma zona de exclusão aérea sobre o Irã, além do bloqueio que já está acontecendo. Isso pode, de alguma forma, aumentar a tensão? Ou a gente pode acabar vendo algum tipo de confronto militar entre o Irã e os Estados Unidos? Eu não acho que isso vá ter qualquer impacto, mesmo que aconteça, porque os voos iranianos vão continuar. E se os Estados Unidos tentarem atacar esses voos, aí sim seria guerra. E então, o espaço aéreo sobre a região do Golfo Pérsico, sobre os países que estão ajudando os Estados Unidos na guerra contra o Irã, como o Catar, o Bahrein, os Emirados, o Kuwait e a Arábia Saudita, enfrentariam uma situação muito difícil. Basicamente, estaríamos voltando a um cenário de guerra. Então, se os americanos tentarem fazer qualquer coisa sobre o espaço aéreo iraniano, vai ser complicado, vai ser muito difícil para eles. E eu imagino que os voos mais importantes do Irã sejam, em geral, para países a leste e ao norte do país. Então, os americanos teriam que sobrevoar o espaço aéreo iraniano para chegar a aeroportos no norte e no leste do Irã. E isso seria guerra. Ou seja, não haveria mais cessar-fogo. O cessar-fogo acabaria. E lembre-se, Nima, como eu já disse antes, e não quero te cansar repetindo as mesmas coisas, embora eu provavelmente faça isso o tempo todo, estamos entrando na estação quente. O Golfo Pérsico, a Península Arábica, ficam muito quentes e muito úmidos nessa época. E vai ser cada vez mais difícil para os Estados Unidos travarem uma guerra nessas condições. Os americanos sempre foram cuidadosos em escolher o momento de começar suas guerras aqui na nossa região. Existem muitas guerras que acontecem quando o clima está bom, como quando eles tomaram o Kuwait ou quando fizeram aquela invasão ilegal do Iraque. Foi durante a estação mais fresca. Então, na Península Arábica e no Golfo Pérsico, dá para dizer que há uns 6 meses de clima agradável, uns 5 meses de calor e umidade intensos, e 1 ou 2 meses de transição entre o calor e o frio. Agora a gente está justamente nessa fase de transição. Aos poucos, nas próximas semanas, até meados de maio, o clima deve esquentar rápido e ficar muito quente e muito úmido. Então a guerra vai se tornar muito mais difícil. Eu não tenho certeza se os americanos estão em condições de... Não é que não estejam em condições, mas eu acho que não seria uma decisão inteligente entrar em um conflito agora. Claro, enquanto a gente fala, se os Estados Unidos fizerem um ataque ou sobrevoarem o espaço aéreo iraniano, isso significaria o fim do cessar-fogo. E os iranianos reagiriam. E se eles reagirem, isso quer dizer que teriam a vantagem do primeiro ataque. Eles atingiriam alvos em toda a região. E isso, na minha opinião, seria muito favorável ao Irã. Então, uma provocação dos americanos poderia permitir que os iranianos realizassem ataques onde quisessem, em qualquer lugar da região. E neste momento, enquanto os americanos estão preparando suas tropas e suas forças, eu acho que isso seria muito benéfico para o Irã. Mas, de qualquer forma, está ficando cada vez mais difícil para os americanos travarem uma guerra por causa do clima. Mesmo assim, em Teherã, a crença é de que estamos perto de uma guerra,
e que os americanos querem lançar outro grande ataque, uma espécie de segundo capítulo dessa guerra. Eles trouxeram muito equipamento, grande parte, se não quase tudo, voltado para combate terrestre. E há diferentes cenários que os iranianos estão discutindo para uma invasão por terra, e os iranianos estão se preparando para isso. Nas conversas que tive com pessoas no Irã, a impressão é clara: os iranianos estão totalmente preparados. Eles vão permitir que os americanos entrem. Em algumas áreas, os americanos vão enfrentar problemas muito sérios, porque os iranianos estão profundamente entrincheirados. E em outras áreas, os iranianos vão deixar que eles avancem. Aí vão começar a atacá-los com mísseis, drones e outras armas que o Irã vem preparando há 2 ou 3 décadas. Lembre-se, os americanos subestimaram completamente as capacidades de mísseis e drones do Irã. Eles não têm ideia de quantos mísseis e drones o Irã possui. O Irã está produzindo drones neste exato momento. Então, quando fica claro que eles calcularam mal tudo isso, as defesas aéreas do Irã e a Força Aérea Iraniana, veja o que aconteceu quando a delegação do Paquistão foi ao Irã. Caças iranianos voaram junto com eles e na volta também os acompanharam. E claro, a gente viu o que as defesas aéreas iranianas fizeram quando os americanos tentaram realizar uma operação em Isfahan naqueles dias. Então, quando os Estados Unidos subestimam completamente a resistência do Irã e suas capacidades militares, eu acho que é bem provável que eles acabem se arrependendo de qualquer invasão por terra. Mas, ao mesmo tempo, acho bem possível que o Trump acabe ordenando um ataque, porque ele está apostando alto. Ele sente que precisa escalar a situação. Ele não aproveitou a oportunidade para sair dessa. Ele podia ter feito isso quando Netanyahu aceitou o cessar-fogo, depois de 10 dias de atraso. E o Irã disse: tudo bem, vamos permitir que navios deixem o Estreito de Hormuz, navios extras, de acordo com o nosso acordo. Naquele momento, ele podia ter suspendido o bloqueio dos portos, podia ter declarado algum tipo de sucesso e dito certo, vamos seguir para a próxima fase das negociações. Mas ele não fez isso. Ele aumentou a tensão. E agora, como ele não aproveitou aquela chance, eu acho que as chances de uma nova escalada são altas. Por isso, a avaliação, a crença em Teherã é de que um grande conflito está muito próximo. Nos últimos dias, a gente viu atividades de defesa aérea em Teherã e em outras cidades do Irã. O que é isso exatamente? Porque algumas pessoas estavam dizendo que podia ser algum tipo de ataque com drones ou algo assim. Depois, disseram que era só um teste, que estavam testando o sistema de defesa aérea. Então, o que é isso de fato? E quão eficiente é o sistema de defesa aérea do Irã hoje, em comparação com o que era antes do cessar-fogo começar? Eu não acho que tenha acontecido nada sério. E para ser sincero, eu realmente não sei qual é o estado das defesas aéreas do Irã, nem que tipo de capacidade eles têm. Mas lembra que, depois da Guerra de 12 dias, o Irã foi lá e melhorou suas capacidades muito rápido, em, sei lá, uns 8, 9 meses. E depois desses 8, 9 meses, quando os Estados Unidos lançaram uma segunda guerra contra o Irã, mesmo com as forças e as capacidades americanas sendo muito maiores que as do regime, a força combinada dos Estados Unidos, do regime israelense e com o apoio logístico dos países do Golfo Pérsico, com exceção do Iraque e de Omã, fez com que o poder de fogo americano e o poder de fogo contra o Irã fosse muito maior. É por isso que durante a Guerra de 12 dias, mesmo tendo sido um ataque sem provocação, os iranianos derrotaram os israelenses. Mas nessa guerra, que foi muito maior, o Irã teve um desempenho bem melhor, se não muito melhor, do que na Guerra de 12 dias.
Então, nas últimas 2 ou 3 semanas, os iranianos têm trabalhado dia e noite para se preparar para a próxima fase e, onde houver falhas, encontrar soluções para proteger melhor seus recursos. E eles continuam trabalhando dia e noite, neste exato momento. Por isso eu acredito que as defesas aéreas do Irã, que têm diferentes camadas, estão hoje em melhor condição do que estavam naquela época. Different layers are better now than they were back then. Better capable. They've done a pretty good. Eles estão mais capacitados. Fizeram um bom trabalho lidando com drones. Eu imagino que agora estejam ainda mais preparados para lidar com drones, aeronaves de baixa altitude e helicópteros do que estavam há algumas semanas, né? Então veja, os americanos vêm se preparando nas últimas semanas, mas os iranianos também. Não é como se o Irã tivesse ficado parado. Esse é o território deles. O Irã agora sabe do que o inimigo é capaz e está se preparando para lidar melhor com ele. E eu acho que, neste momento, qualquer ameaça feita pelo Irã é levada muito mais a sério. Os sauditas, os emiradenses e outros sabem que se uma guerra for lançada contra o Irã, eles fazem parte dessa guerra. Porque sem o consentimento deles, sem que esses 5 países, e também a Jordânia, mas principalmente esses 5 vizinhos, sem que eles autorizem os americanos a usar o espaço aéreo, o território e o mar deles, especialmente o Golfo Pérsico ou o Golfo de Omã, sem isso, seria impossível responder de forma eficaz. Os americanos simplesmente não teriam conseguido fazer isso antes, e também não conseguirão nos próximos dias ou semanas. Então eles viram do que o Irã é capaz. Eles sabem qual será a resposta iraniana a ataques contra a infraestrutura crítica do país. E o Irã com certeza vai resistir por mais tempo que eles. A infraestrutura crítica deles fica muito perto do território iraniano. Eles têm projetos enormes. Já no Irã, essa infraestrutura está espalhada por todo o país. É muito fácil para o Irã revidar, responder e destruir esses ativos. E se isso acontecer, significa que não vai haver mais. Quer dizer, o comandante iraniano da Força de Mísseis disse que se a gente for até lá, não vai sair mais petróleo dessa região por muitos anos. E isso quer dizer que o mundo vai enfrentar uma depressão que pode durar anos. A gente teve um relatório no canal 14 de Israel. Ele diz que oficiais das Forças de Defesa de Israel foram informados, num briefing de segurança confidencial, de que o Irã está conseguindo restaurar partes do seu programa de mísseis balísticos. Eles estavam falando sobre essas 2 semanas de cessar-fogo. E o senhor acha, professor Marandi, que depois daquela reunião, em que participaram os comandantes militares do Irã, da Rússia e até do Paquistão, numa reunião bilateral entre o Irã e, o vice de Quirguistão, que também aconteceu, ele mencionou 2 pontos. Um deles é que o Irã está pronto e que os Estados Unidos já não estão mais em posição de impor suas políticas a nações independentes. Basicamente, ele estava falando sobre o Irã. E o segundo ponto que ele levantou, que é importante, é que hoje a República Islâmica do Irã, enquanto se prepara para uma defesa forte e atende às necessidades de suas forças armadas, está pronta para compartilhar suas capacidades de defesa e militares com países independentes, especialmente com os membros da Organização de Cooperação de Xangai. Quais são essas capacidades? A gente lembra, eu lembro do que aconteceu com a Rússia durante a guerra na Ucrânia. Você sabe, os Estados Unidos forçaram a Rússia a produzir mais munição, mais armas, e na prática, fortaleceram o complexo militar e industrial russo. Isso está acontecendo com o Irã? Bom, sem dúvida. A indústria militar do Irã é bem diferente da dos Estados Unidos. Ela é controlada pelo Estado e, por isso, faz o que o Estado determina. Não é feita para gerar lucro para bilionários ou para a oligarquia. Então, o Irã, assim como a Rússia, consegue produzir mísseis muito mais rápido, de forma mais eficiente e muito mais barata do que os Estados Unidos. Mas não é só isso. Eu acho que o que a gente tem visto não é apenas a resiliência
e a resistência únicas do povo iraniano e dos apoiadores libaneses da resistência. O Hezbollah tem feito um trabalho extraordinário. Eu sei que vocês têm acompanhado isso. Mas é algo que o mundo inteiro está vendo. Um colega meu, um amigo meu, um comunista brasileiro, me contou há poucos dias que está participando de uma conferência e encontros na China e que a tortura de member e sobre a resistência. Everyone is talking about Iran and the resistance. And he was saying a lot of these communists from E ele estava dizendo que muitos desses comunistas daquela região do mundo, ele falou que são da África, da América Latina e de outros lugares, estavam meio brincando e meio falando sério, comentando sobre se converter ao islamismo xiita. Porque eles veem que essa ideologia é, claro, isso sou eu dizendo, mas que essa ideologia é muito eficaz contra o império, contra o imperialismo, contra a hegemonia, a dominação e a injustiça, contra a dominação dos poderosos sobre os oprimidos. Então, o poder de influência que o Irã tem hoje, e que a resistência tem hoje, e que o eixo da resistência tem hoje em todo o mundo, entre os movimentos de libertação e as pessoas que enfrentam o império e veem a resistência ao império como algo essencial, é extraordinário. E além disso, existe uma cultura de resistência. E o fato é que as pessoas que projetaram as defesas do Irã foram brilhantes. Eles conseguiram construir uma capacidade de defesa ao longo de décadas. Enquanto isso, os americanos, com todo o seu poder de fogo e toda a sua riqueza, junto com seus aliados na região e, claro, o regime israelense, que tem tudo o que o Ocidente tem e ainda recebe mais, fracassaram. Apesar de todo esse poder, de todo esse arsenal, depois de 40 dias, eles falharam. E isso abalou o mundo. Pessoas no mundo inteiro estão comentando sobre o hegemon que fracassou diante da República Islâmica do Irã e sobre o regime israelense, que também falhou diante do Hezbollah, no Líbano. Então é claro que essa doutrina, essas capacidades que o Irã tem, eu tenho certeza de que exércitos do mundo todo gostariam de saber como o Irã consegue fazer isso. E tem mais uma coisa, Nima. Além das bases subterrâneas do Irã, das fábricas subterrâneas e de todos os recursos que o país mantém debaixo da terra, bases aéreas, sistemas de defesa armazenados no subsolo, apesar de tudo isso e do fato de que a maioria das bases de mísseis do Irã continua intacta, sem nem ter sido usada, o Irã tem um verdadeiro oceano de mísseis e drones. O país vem produzindo mísseis e drones 24 horas por dia há anos. Por quê? Enquanto construíam essas bases subterrâneas, eles já iam enchendo tudo com mísseis e drones. E a gente viu como até drones mais antigos foram usados para destruir equipamentos dos Estados Unidos. Até caças F-5 foram usados para atacar alvos americanos. Então, o Irã agora tem um verdadeiro oceano de drones e mísseis, literalmente incontáveis, que pode usar na próxima fase. Em vez de comprar grandes quantidades de aviões do Ocidente, como outros países fazem dos Estados Unidos, o que no fim das contas seria inútil diante de um poder aéreo tão esmagador, os iranianos desenvolveram uma capacidade defensiva e ofensiva contra a qual os americanos não podem fazer nada. E claro, eu acho que na guerra que está por vir, bastante possível e até provável que a gente deve ver nos próximos dias, muito provavelmente vamos ver uma continuação disso. Os iranianos não querem guerra, mas a gente já falou sobre isso antes. Nós não queremos guerra. Nós não começamos essa guerra. Nós não causamos essa crise econômica mundial. Quem fez isso foram os Estados Unidos, Netanyahu, Israel e o sionismo. Mas os iranianos acreditam que uma guerra mais longa é melhor para eles. A gente vem discutindo isso desde quase o começo da guerra. Você e eu já falamos sobre isso várias vezes. Os iranianos se prepararam para uma guerra muito longa. Então, os mísseis, os drones e outras capacidades vão continuar enfraquecendo os Estados Unidos no momento em que os Estados Unidos estão enfraquecidos. Eles gastaram tanto das próprias capacidades e munições que, em alguns casos, estão em níveis criticamente baixos. Então, o Irã vai resistir mais do que os Estados Unidos.
E países do mundo todo, forças armadas de diferentes nações, estão observando e querem o Irã. Sem dúvida, eles gostariam que o Irã os ajudasse a desenvolver suas próprias capacidades, suas capacidades nacionais. Afinal de contas, o Irã derrotou eles. O Irã derrotou o Império. Iran defeated them. Iran defeated the empire.